Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Momento Agropastoril. Na edição de hoje você verá, diretamente do Rio Grande do Sul, uma reportagem sobre o estado que tem adaptado às crises climáticas por meio da irrigação. No quadro Tire Sua Dúvida, saiba o que é ideal para se plantar em abril. E no quadro Cozinha da Roça, confira uma receita imperdível. Ainda no estúdio, fecharemos o mês de março, em que é comemorado o Dia Mundial da Água, com uma entrevista especial com Henrique Lobo, doutor em hidrogeologia. Continue acompanhando. O estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado um período de estiagem neste ano que tem comprometido as safras. Diante desse cenário, a irrigação tem se mostrado uma solução eficaz para mitigar os impactos da falta de chuva. A correspondente Teodora Nunes preparou uma reportagem sobre este assunto. Vamos conferir. Nos últimos anos, a agricultura tem lidado com grandes desafios no Rio Grande do Sul. Até a metade de 2023, o estado enfrentou uma estiagem severa. Fenômeno esse que se refere ao longo período com pouca ou nenhuma chuva, quando a redução da umidade do solo é superior à sua reposição. A seca foi responsável por 3 anos seguidos de quebra da safra, com impacto direto no PIB, Produto Interno Bruto. Além disso, em maio do ano passado, o mundo presenciou uma das maiores catástrofes ambientais do país. As enchentes, que deixaram mais de 600 mil pessoas longe de suas casas, também foram motivo de alarde e preocupação para os produtores rurais. Culturas como arroz, soja e milho foram diretamente afetadas, devido aos danos sofridos na armazenagem dos grãos e na colheita tardia de algumas áreas de cultivo. Então foi um ciclo bem pesado para o produtor rural. No nosso caso, graças a Deus, só os últimos 2 anos foram mais complicados. O de enchente, que eu perdi 2/3 da minha safra de soja, que apodreceu, e o anterior, que teve uma seca que reduziu bastante a produtividade. Os 3 anteriores, na região que eu planto, não foram tão secos como no resto do Rio Grande do Sul. Então tive 3 anos bons, um ano mais ou menos com seca e um outro ano com grande perda em função de excesso de água. Então esses 5 anos foram complexos e quem teve 3 anos de seca e um de enchente seguramente está enfrentando muitas dificuldades para pagar suas contas e sobreviver. Diante de tantas tragédias, o Rio Grande do Sul tem buscado formas para adaptar-se às crises climáticas. Como resposta a essa necessidade, uma das maneiras que tem se mostrado mais eficaz é a irrigação. Essa tecnologia funciona como um seguro contra os períodos de incerteza hídrica, cada vez mais comuns. Quando pensamos nas mudanças do clima e seus potenciais impactos na temperatura e no regime de chuvas, a irrigação se apresenta como uma das principais ferramentas de adaptação, contribuindo para a estabilidade da produção agrícola. Algumas dessas tecnologias implicam em grande custo para o produtor. Mas tem uma tecnologia que, se a gente olhar sob o aspecto ambiental, ela é uma tecnologia limpa, que é o fornecimento de água através da irrigação. Quer dizer, eu vou botar água na planta, eu não vou botar veneno, não vou botar produto químico, eu não vou botar nada, eu vou botar água e com a água eu vou ter uma garantia de produtividade, de produção boa. Então a irrigação passa a ser assim, uma estrela que está nos apontando um determinado caminho onde a gente poderá ter uma garantia de produtividade de safras de verão a partir da adoção dessa tecnologia. O papel da agricultura irrigada é reduzir a vulnerabilidade do sistema, colaborando assim com a segurança alimentar da população. Obrigado, Teodora, pela reportagem. Agora, mudando de assunto, a nossa produção recebeu uma pergunta interessante de um dos nossos telespectadores.
Ele quer saber o que plantar no mês de abril para garantir uma colheita produtiva. A resposta você confere agora no quadro Tire Sua Dúvida. Olá pessoal, nós estamos aqui para responder uma pergunta que foi enviada ao programa Momento Agropastoril sobre o que nós podemos cultivar em casa agora a partir deste mês de março. Bom, em março nós tivemos o início da estação do outono, onde nós temos a redução aí nas temperaturas, momento ideal para o início do cultivo de hortaliças. Bom, na região sudeste e região sul, nós podemos cultivar diversas hortaliças folhosas como o alface, a rúcula, o agrião, o espinafre, a couve, algumas raízes também como a cenoura, beterraba, rabanete, alguns frutos como o pimentão, o tomate cereja e a berinjela. Para a região centro-oeste e outras regiões onde as temperaturas ainda não estão tão baixas, mesmo assim nós podemos cultivar a salsinha, a cebolinha, o coentro e algumas variedades de alface, como a alface crespa, que tolera uma temperatura um pouco mais elevada no cultivo. Nessas regiões, porém, nós temos a redução agora nesse período das precipitações, ou seja, menos chuvas. Portanto, é necessário cuidado na irrigação, mantendo aí o nível de umidade adequado que é exigido pelas hortaliças. Então, se recomenda fazer uma irrigação logo cedo e depois outra à tarde. Também cuidando para não exceder muito na molhagem, de forma a encharcar demais o solo. Bom, se você tem um pouco mais de espaço na sua casa, você também pode cultivar o milho verde, o feijão vagem e a abobrinha. Uma outra dica que nós temos também é você pular essa etapa da produção da muda e comprar a sua muda pronta. Nós estamos aqui num viveiro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especializado na produção de mudas de hortaliças. Com essa prática, você já pode adquirir a sua muda pronta para o plantio definitivo, acelerando aí essa experiência de você cultivar essas plantas em sua casa. Esperamos ter tirado a sua dúvida e dado algumas ideias para que você possa iniciar aí essa experiência tão gostosa de produzir o seu alimento aí na sua própria casa. Um grande abraço, até a próxima. Obrigada pelo esclarecimento. Lembrando a você que nos assiste que se tiver alguma dúvida relacionada ao mundo do agro, pode deixar nos comentários no programa de hoje, disponível no canal do YouTube, e poderemos responder em uma próxima edição. Agora, chegou uma hora muito esperada no quadro Cozinha da Roça. Qual é a receita de hoje, Claudir? A receita de hoje é um pão tradicional da culinária alemã. É uma receita deliciosa que quem vai nos ensinar todo o passo a passo do preparatório é a Babette. Vamos aprender a fazer o pão brioche? A paz do Senhor, Cláudia, a paz do Senhor, irmão João. Vamos fazer hoje uma receita de um pão chamado brioche. Vocês já ouviram falar? Já conheciam este pão? É um pão típico alemão, mas que eu já vi na região serrana, onde tem os pomeranos, os imigrantes alemães aqui do nosso estado do Espírito Santo. E essa receita vem de lá. O pão chamado brioche. Aqueles que não comem glúten, lactose, este pão é um excelente produto para vocês. Vamos começar a receita? Ele vai meio quilo de inhame ralado, cru mesmo, meio quilo de batata doce e 150 gramas de mandioca, ou aipim, como aqui fala. Eu vou acrescentar 1 litro de água quente. Não precisa ser água fervendo demais. E vou mexer. Vamos adicionar agora 100 gramas de açúcar mascavo, 150 ml de óleo e 15 gramas de fermento biológico seco.
Vou adicionar aqui também 1 colher de chá de sal. Adicionei aqui todos os ingredientes. Agora vai ser 1,5 kg de fubá de milho. Eu li a história falando que quando os imigrantes vieram aqui para o estado, né, para a região serrana, este pão lá na Alemanha era feito de trigo. Mas como aqui na região serrana eles não encontraram o clima para poder produzir o trigo, plantar o trigo, eles trocaram por milho. Aí ficou a farinha de milho. Isso que é chamado brooch. Já misturei aqui todos os ingredientes. Agora vai ficar por 30 minutos descansando. Quando ele começar a rachar por cima, já vai ser a hora da gente colocar para assar. Passados 30 minutos, meu pão já cresceu. Agora eu vou moldar e colocar para assar. Moldei 2 pães e coloquei aqui numa forma com folha de bananeira por baixo. E vou colocar para assar agora. Cheirinho de pão no ar. Vou tirar agora a última remessa e vou mostrar para vocês. Olha a fartura de pão. Aqui tem 4 pães. E mais um aqui. Eu vou cortar para a gente comer. Vou passar uma manteiguinha. Aqui derretendo. Tem uma casquinha muito boa, crocante. Ele é muito macio por dentro. Claudinha e João, estão servidos? Obrigado, Babete. Agora no estúdio, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a preservação dos recursos hídricos. Acabamos de comemorar o Dia Mundial da Água. Para encerrar o mês, recebemos aqui em nosso estúdio o convidado especial, doutor em hidrogeologia, Henrique Lobo. Seja bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom, para contextualizar, eu gostaria que nos falasse a respeito de qual é o cenário atual que o mundo vive com relação à preservação dos recursos hídricos. Estamos evoluindo com a preservação ou a situação é cada vez mais preocupante? Hoje, as 321 maiores bacias hidrográficas da Terra, elas compreendem 50% da superfície dos continentes. Então, a Terra, 71% da Terra são de oceanos e 21% são de continentes. A África, a América, as Américas, a Europa, a Ásia, a Oceania. Então, realmente, é cada vez preocupante por causa dos usos múltiplos da água, o gasto da água. Então, os fertilizantes que vão muito para dentro dos recursos hídricos, a exemplo da Europa. A Europa tem 50 grandes rios, 5 são despoluídos. Muitos fertilizantes, porque eles usam muitos fertilizantes para a agricultura, e o excesso desses fertilizantes acabam atingindo os recursos hídricos. E 5 rios praticamente que são aproveitáveis, que são rios assim, ecologicamente corretos, equilibrados, que é o rio Teno, que tem sua nascente na Finlândia e tem ele deságua no Ártico, no fiord, na Noruega. Tem o rio Tai, na Escócia, que para mim é o rio de melhor comportamento ambiental, de melhor qualidade de água e de preservação na Europa. Tem o rio Usk, no País de Gales. O rio Tamisa, que tem mais de 150 anos que eles estão despoluindo ele, mas mesmo por causa da turbidez, da alta turbidez do Tâmisa, o salmão ainda não conseguiu reproduzir nas águas dele.
E o Rio Sena, que tem mais de 120 anos que eles estão despoluindo essas águas do Sena, que o ano passado, com as Olimpíadas, não pôde fazer muitas atividades no Sena por causa realmente dos nitratos na água, do excesso de fertilizante, o aumento de algas dentro das águas do Rio Sena, né? Então, aqui no Brasil também não é muito diferente, né? Nós temos mais de 5.500 municípios, 297 tratam os seus esgotos. Os esgotos sanitários nossos são lançados, nas nossas cidades, são lançados dentro dos nossos rios. Quando uma cidade lança um esgoto sanitário dentro de um recurso hídrico, a água só vai autodepurar 50 quilômetros depois, né? Então, realmente, se tiver outro lançamento nesses 50 quilômetros, é mais 50 quilômetros, né? Então, cada vez mais, essa questão nossa, brasileira, né? Moramos num país tropical, né? Onde 75% da bacia hidrográfica brasileira estão na Amazônia, né? Onde mora 30 milhões de pessoas, e onde mora 210 milhões de pessoas, só temos 25% da água, né? Então, esses 25% da água, nós temos que resolver essa questão, né? Há 2 anos atrás, eu estava no Kurdistão, ajudando a restaurar as nascentes do Rio Tigre. Fui ensinar eles a fazer buracos no topo do morro, pequenas barraginhas, né? Caixas secas no topo do morro, para que a neve caia sobre a montanha e a água infiltra dentro do solo, né? As nascentes deles duravam 3, 4 meses e hoje duram 7, 8 meses. Nessa pequena bacia hidrográfica, que é uma das nascentes do Rio Tigre, que nós fomos lá ajudar a restaurar, e agora estão multiplicando essas ideias dentro do país deles, que é no norte do Iraque, né? Então, a situação hídrica ela é bastante preocupante, né? Porque todos os nossos recursos hídricos eles são oriundos de chuvas, né? Então, se nós compactamos o solo e não tem a infiltração de água no solo, acaba-se com a situação hídrica de todas as nações, de toda a terra, ficando em dificuldade. É impressionante, né? A gente ouvir sobre esse assunto, né? E a gente vai raciocinando e vendo o risco, né? da humanidade até, né? Mas falando um pouco sobre a realidade do Brasil, doutor, o Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo. Estamos cuidando desse recurso de forma adequada? Como eu disse, existe esse desequilíbrio, né, de população. Na Amazônia mora 30 milhões de pessoas, temos 75% dos nossos recursos hídricos. E aonde nós temos 180 milhões de pessoas, nós temos 25%. Se nós não cuidarmos, o Brasil, nós temos 2 aquíferos muito grandes de águas subterrâneas, o aquífero Guarani, no sul do Brasil, pega o oeste de São Paulo, o oeste do Paraná, o Triângulo Mineiro, o sul do Mato Grosso do Sul, o sul do Goiás, né? E vai para o Paraguai, o norte da Argentina. E temos o aquífero Alter do Chão, descoberto agora em 2011, na Amazônia, debaixo do rio Amazonas, né? E que agora, em janeiro do ano passado, de 2024, foi descoberto que esses 2 aquíferos eles se comunicam, né? Então, existe uma comunicação entre Corumbá, no Mato Grosso, a Bolívia e o Acre, e chega até a Amazônia. Então, esses 2 aquíferos, eles têm uma interligação nessa região próxima à Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e isso, assim, ajuda muito a agricultura brasileira, né? No Brasil, na América do Sul, nós temos um retângulo que ele vai, assim, de Cuiabá a São Paulo, de Buenos Aires a Assunção, até a Cordilheira dos Andes. Esse retângulo é o mais produtivo da América do Sul, porque nós temos o aquífero Guarani, nós temos chuva, e nós temos solo, o basalto, o melhor solo brasileiro está nessa região. Então é a região mais produtiva do Brasil, onde planta trigo, arroz, feijão, milho, cana, né, soja, eucalipto, né, pastagens, né? Mas o litoral brasileiro, se você pegar do Ceará até o Rio Grande do Sul, não tem água subterrânea. Nós somos paupérrimos em água subterrânea, né? Então, se nós pegarmos o estado do Espírito Santo, nós não temos água subterrânea, nós temos água de nascentes. Então, por isso nós temos que preservar nossas nascentes. Porque a água da chuva que cai na montanha, para ela sair da nascente, ela gasta 6 meses. Então, a chuva de janeiro, a nascente vai durar até agosto. A chuva de fevereiro, a nascente vai durar até setembro. A chuva de março, a nascente vai durar até outubro. Em outubro começa a chover de novo. Nós temos um período seco na nossa região sudeste brasileira e temos um período de chuva, né? Então, existe um equilíbrio dinâmico do solo.
Mas se nós chegarmos no topo do morro e tirarmos a floresta nativa, a água vai bater no solo, vai escorrer e vai assorear o nosso rio, que vai levar a terra e vai cada vez mais assorear os nossos rios. O Rio Doce, que é o maior rio do nosso estado, do Espírito Santo, que tem 45 anos que eu estudo essa bacia hidrográfica, em 1960 tinha 3 metros de profundidade média, Linhares e Colatina. Hoje tem 90 centímetros de profundidade média. De Linhares até Regência tem 54 centímetros de profundidade média. Então, olha, 60%, 80%, 60 mil quilômetros quadrados dessa bacia hidrográfica, que tem 228 municípios do Rio Doce, é pastagem degradada. A água bate sobre o solo e escorre, porque o solo está compactado, né? Houve uma compactação da argila para os nossos solos tropicais brasileiros, né? Então, essa questão do assoreamento dos nossos rios brasileiros, né, é muito dinâmico isso, né? Eu tinha um amigo meu na Universidade de Clausthal, o professor Quad. Uma vez ele me levou lá na Alemanha sobre o rio Elba, que eles estavam com um problema sério, porque há 130 anos atrás, eles fizeram diques concentrados dentro da calha do rio Elba, de modo que o dique era aberto no meio dele, né? Em 100 anos, o rio escavou 2,40 metros de profundidade. Só que, como na Alemanha, na parte da Tchecoslováquia, é muitas montanhas, é muitas corredeiras, mas na parte da Tchecoslováquia é planície, né? O lençol freático abaixou. E a floresta que estava a 1 quilômetro de cada margem do rio começou a morrer, porque o lençol freático abaixou, né? Aí o professor Quat me levou lá e falou: Lobo, ensina nós a assorear rio, que lá no Brasil vocês são campeão nesse negócio. Como é que vocês fazem isso lá no Brasil? Né? Então, assim, olha que coisa interessante, né? Aí eu falei com ele: professor Quat, então vamos fazer assim, tira um dique, deixa 2, deixa 3, tira os da curva e fala para o governo isso fazer. E foi bacana que o governo alemão fez isso, né? Diminuiu os diques dentro do rio, o rio assoreou, o lençol freático subiu e a floresta está lá. Em novembro agora eu estive lá na Alemanha, lá nas margens do Elba, e a floresta toda intacta lá, ela não morreu, ela está viva, né? Então, assim, exemplos também que nós no Brasil possamos ter, né? Então, o topo do morro, a gente sempre tem uma floresta no Brasil. A gente não tirar o topo do morro. Não importa o que a gente vai plantar aqui na saia do morro, se vai ser eucalipto, cana, café, capineira, pastagens, né? Então, nós temos que sempre ter o topo do morro para nós termos qualidade de água no nosso país. Muito interessante essa solução, né? Então, agora, para os nossos rios assoreados, a gente tem que fazer o contrário, colocar diques. Colocar diques. Usar o conhecimento deles. E plantar árvores no topo dos morros. Exatamente. E fazer as caixas secas nos topos do morro. E fazer as caixas secas, né? Continuando falando das soluções, quais políticas públicas poderiam ser aplicadas para, então, mitigar esse impacto, né, desse problema da água no Brasil? Como nós somos ricos em nascentes, nós somos pobres em águas subterrâneas, né, no Brasil, nós temos que partir para essas práticas agrícolas, né? Fazer as caixas secas nos topos dos morros, com os reflorestamentos nativos, 1/3 parte do topo do morro tem que ter a floresta, né? Deixar a floresta nativa ali, porque a água da chuva vai bater sobre essa floresta, ela vai infiltrar sobre o solo, né, que vai sair na nascente. 50 metros em volta das nascentes, elas devem ser guardadas, preservadas, né, para não ter pisoteio de gado nessa região, não ser plantado nessa região, né? E ali, os plantios em curva de níveis, o máximo para a gente poder segurar mais água no solo. E nós segurarmos solo e segurarmos água, para a água não ir para dentro dos nossos mananciais e nem ir o solo para dentro dos mananciais assorear os nossos rios, né? Então, são essas políticas públicas que os nossos governos, né, esse entendimento técnico, que possa ser, as decisões políticas, elas possam crescer cada vez no nosso país, para que a nossa sociedade ela tenha mais água, que a gente consiga manter o homem do campo, lá no campo, para que não haja esse êxito como houve na década de 70 e 80 e 90, do homem do campo para a cidade, né? Para que a gente possa segurar o homem do campo no meio rural, para que haja produtividade, melhorar as produtividades agrícolas da nossa sociedade.
Nós somos fortes no agronegócio, né, doutor? E de que forma que o agronegócio pode contribuir nessa preservação? Ou já está fazendo alguma coisa? Ou deveria fazer? Qual a relação? Pois é, outra prática que eu tenho visto assim, com bons olhos, além das caixas secas nas montanhas, são o subsolador. Né? Porque realmente, assim, o que aconteceu na década de 60, 70? Né? Fomos lá na Europa, vimos um arado de disco, que o arado de disco ele tombava a terra, né? E para fazer serviço para muitos animais, né? Do homem do campo, né? Então arrumou um trator. Mas só que lá no país temperado, eles fazem esse tombamento da terra para derreter o gelo, a neve para derreter mais rápido. Né? Então, porque eles têm uma janela, né? Agora do final de março até setembro, eles têm que cultivar a planta para ela poder plantar, fazer os tratos culturais e colheita. Eles têm um período pequeno. E nós moramos num país tropical. Né? Então, quando nós colocamos um arado de disco, que nós viramos nosso solo, nós desestruturamos o nosso solo. Né? Então, assim, pulverizamos a terra. Então, vem a chuva, bate naquela terra pulverizada e vai levar para dentro do rio, vai levar para dentro do manancial. Né? Quantas pessoas vão... quando eu era criança, eu nadava aqui, tinha uma água profunda. Né? Hoje eu passo aqui, a minha água está na canela. Né? Era do mesmo lugar que eu banhava, que eu tomava banho. Né? Então, a gente ouve muitos esses relatos de muita gente. Né? Então, o subsolador, que é uma ferramenta que você só rasga o solo, você descompacta o solo sem mexer na estrutura do solo. Então, você vai abrir fendas dentro do solo que a água vai infiltrar ali da chuva. Né? Então, para alimentar o lençol freático, né? Porque houve uma camada compactada. Né? Então, essa prática agrícola do nosso agronegócio vai ajudar a desenvolver mais as nossas plantas, nossa agricultura. Né? O nosso estado do Espírito Santo, que tem muito café, né? Que a gente tem pastos ainda, tem uma parte do estado ainda planta cana, né? Outras partes do estado nós temos mamão, né? e outras, maracujá, outras agriculturas. A diversidade agrícola do estado é muito grande, e no nosso país também. Quanto mais nós melhorarmos o manejo dos nossos solos, nós vamos ter melhor produtividade na nossa produção agrícola. Doutor Henrique, eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por trazer informações tão valiosas para o nosso telespectador, que trouxe conhecimentos riquíssimos, coisas que no nosso pensamento, né? Por exemplo, agora, que virar a terra era o correto, então o correto é sulcar a terra para reter água. Eu acho que isso é uma informação muito importante, né, João? Para poder o nosso telespectador absorver esse conhecimento. E te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E a você que nos assiste, se restou alguma dúvida, eu tenho quase certeza que ficou dúvida, sim. O assunto é interessante e necessário, né? Interessante e necessário. E pode deixar registrado aí a sua pergunta nos comentários lá no YouTube, que nós teremos toda alegria e prazer em responder, e já contando com o doutor Henrique nos ajudando a esclarecer a sua dúvida. No próximo programa a gente tira a sua dúvida. E assim, nós chegamos ao final de mais um programa. Até a próxima semana com mais destaques inéditos. Até lá.